Olá, aventureiros! Preparem-se para embarcar em mais uma jornada mágica aqui no canal Lendas Rolagens. Antes de nos aprofundarmos na intrigante Cidade dos Espelhos, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas exploradoras emocionantes. Agora acomodem-se, pois a nossa aventura está prestes a começar. Hoje, vamos nos aprofundar nos mistérios fascinantes da Cidade dos Espelhos, uma metrópole mágica que desafia os limites das realidades conhecidas e leva todos a questionar o que é verdade e o que é pura ilusão. Desde a sua primeira menção nas narrativas de RPG, esta cidade enigmática encantou mestres e jogadores com suas tramas intrincadas e locais cativantes, desafiando tanto a criatividade quanto a lógica. Nesta cidade não apenas se explora, vive-se uma experiência completa, onde cada esquina esconde um novo conto e cada reflexo pode ser a chave para outros mundos. Imagine um plano interdimensional, onde cada espelho não apenas reflete a imagem de quem se aproxima, mas revela versões alternativas das vidas de quem se aventura por suas ruas. A Cidade dos Espelhos está repleta de portais que conectam diferentes realidades, tornando-o o cenário ideal para aventuras cheias de reviravoltas e escolhas impactantes. As possibilidades são infinitas. Cada reflexo é uma nova oportunidade, um novo destino, e cada esquina oferece um novo desafio. Os jogadores não apenas exploram a cidade, mas também aprendem sobre si mesmos à medida que interagem com as versões alternativas de suas próprias existências. Dentro dessa metrópole, há personagens memoráveis cujas histórias se entrelaçam em realidades paralelas. Visualize um cavaleiro que, ao atravessar um espelho, descobre que em outra vida poderia ter sido um ladrão astuto, ou imagine uma poderosa maga que se depara com uma versão sombria de si mesma, detentora de profundos conhecimentos malignos. Esses encontros não apenas enriquecem a narrativa, eles provocam dilemas morais que desafiam os jogadores a ponderar sobre a natureza do bem e do mal. Como suas escolhas afetarão não só suas vidas, mas também as vidas alternadas que habitam esta metrópole. A moralidade se torna fluida, desafiando o jogador a agir com consciência e profundidade. E quando falamos de magia, a magia na Cidade dos Espelhos tem uma regra própria. Os feitiços e encantamentos se entrelaçam de formas inesperadas. Imagine um ritual realizado diante de um espelho encantado, permitindo a um jogador visualizar as consequências de suas decisões antes de prosseguir em sua jornada. Essa mecânica não só enriquece o jogo, mas proporciona uma oportunidade única de introspecção sobre as escolhas que fazemos e o que as motiva. Os jogadores são levados a pensar: será que estamos realmente preparados para as consequências de nossas ações? Cada magia lançada aqui pode ter um efeito em cascata, gerando um ciclo de eventos que pode transformar a realidade em que se encontram. Contudo, como toda metrópole mágica, a Cidade dos Espelhos não é apenas um vasto oceano de oportunidades. Ela também abriga perigos. Criaturas sombrias conhecidas como reflexos sombrios habitam reinos subterrâneos, sempre em busca de capturar viajantes incautos. Esses seres são versões distorcidas da própria essência dos personagens, apresentando um desafio que vai além da mera luta física. A ideia de se deparar com um reflexo distorcido de si mesmo é, por si só, uma experiência que provoca reflexão. O que você faria se tivesse que enfrentar suas próprias fraquezas e medos? Para os aventureiros, essa é uma jornada não apenas externa, mas também interna. Então, como um mestre pode integrar essa cidade fascinante em suas campanhas? Uma sugestão intrigante é a introdução de quests que envolvem a recuperação de artefatos perdidos em realidades paralelas, forçando os jogadores a enfrentar decisões difíceis que podem alterar não apenas seu destino, mas o de outros também.
Esses artefatos podem ser itens que amplificam habilidades, que conectam o jogador a versões de si mesmo em realidades alternativas ou que oferecem visões do futuro. Além disso, um sistema de moralidade pode ser implementado, onde as decisões tomadas pelos jogadores moldam as diferentes versões que encontrarão pelo caminho, criando uma linha de tempo flexível que reflete suas escolhas. Essas narrativas rompem as expectativas tradicionais e proporcionam uma conexão emocional mais intensa entre todos os participantes. Preparem-se para um mergulho profundo nos mistérios dessa cidade mágica, que é um verdadeiro labirinto de possibilidades e reflexos. A aventura está apenas começando. O que você está esperando para refletir sobre suas próprias possibilidades? A Cidade dos Espelhos é um local onde cada reflexo conta uma história diferente. Uma teia intricada de realidades que moldam a experiência de todos que por ali passam. Ao caminhar por suas ruas, os aventureiros descobrem que cada espelho não é meramente decorativo. Eles são portais a mundos desconhecidos, oferecendo vislumbres de vidas alternativas e, ao fazê-lo, revelam a complexidade de escolhas passadas, presentes e futuras. Algumas dessas alternativas são fascinantes e inspiradoras, enquanto outras podem se tornar sombrias e traiçoeiras. Essa característica torna a cidade um vasto campo de exploração e um enigma, ao mesmo tempo que se revela uma armadilha potencialmente mortal. Um dos aspectos mais intrigantes desta cidade são os chamados espelhos do destino. Ao se deparar com um espelho, um jogador pode não apenas vislumbrar um passado perdido, mas também visões de futuros possíveis, que trazem dilemas morais intensos. É uma oportunidade intrigante de explorar as motivações e o caráter de cada jogador. O que é mais desejável? Seguir um caminho que se conhece ou arriscar-se a seguir o que o espelho revela sobre seus desejos mais profundos? A natureza desse prêmio, seja a esperança ou arrependimento, torna a jornada ainda mais cativante. As vozes da cidade sussurram segredos enquanto os jogadores exploram. Os espíritos do reflexo se manifestam em cada esquina, guiando ou confundindo os aventureiros em suas decisões. Essas manifestações oferecem insights valiosos, mas também podem levá-los a armadilhas perigosas. Você consegue imaginar a tensão ao ouvir um sussurro que pode muito bem ser uma mísera manipulação? A experiência de explorar a cidade se torna um jogo psicológico, tão instigante quanto físico. E quem controla tudo isso? As lendas locais falam de uma figura enigmática conhecida como o Vigilante das Sombras. Este antigo guardião desempenha um papel crucial no controle dos portais da cidade. Os aventureiros acreditam que ele testa os estrangeiros que se atreverem a desbravar seus mistérios, oferecendo a oportunidade de atravessar para uma vida alternativa, mas sempre a um custo. Esse custo pode variar, desde uma lembrança querida até uma parte de sua própria essência. Isso adiciona uma camada emocional ao jogo, desafiando os jogadores a decidir até onde estão dispostos a ir em busca de poder ou conhecimento. Você estaria disposto a sacrificar uma parte de sua história para desvelar suas potencialidades? Essa sempre foi uma questão central nos mais diversos mitos e lendas, reforçando a conexão emocional que a cidade proporciona. Mas a exploração não termina aqui. Os mercadores da Cidade dos Espelhos fazem uso curioso e estratégico dos espelhos. Eles vendem itens encantados que, quando refletidos, revelam suas verdadeiras naturezas ou potenciais ocultos. Por exemplo, uma simples espada pode se transformar em uma relíquia mágica poderosa ao ser exposta ao reflexo certo. Esse conceito não só instiga os jogadores a explorar cada canto da cidade, mas também aventure-se a interagir com seus habitantes e desvendando tesouros e segredos que podem alterar drasticamente o curso de suas campanhas. Além disso, os eventos urbanos também acrescentam uma nova dimensão às interações da cidade. Durante o Festival dos Reflexos, os cidadãos se reúnem para realizar rituais que refletem os sonhos e esperanças da população. Esse evento não só atrai entidades de outros planos, mas também acirra tensões e provoca confrontos épicos.
Os personagens se veem diante de uma escolha: participar do festival arriscando-se a sequestrar seus próprios desejos, ou tentar frustrar os planos de entidades astutas que buscam aproveitar essas instabilidades emocionais em proveito próprio. O festival se torna um palco vibrante onde as personalidades se entrelaçam, criando um dinamismo que é difícil de esquecer. E enquanto o festival acontece, os personagens podem ser confrontados por dilemas únicos, como escolher entre se sacrificar por um desejo coletivo ou buscar sua própria satisfação em um desejo individual. Através dessas interações, os jogadores podem esclarecer a mensagem de que desejos e ações têm repercussões sobre todos e que a verdadeira aventura reside, não na conquista, mas na compreensão. Por fim, a Cidade dos Espelhos e suas interações moldam a própria narrativa do jogo. Cada relacionamento, evento e diálogo modifica e enriquece a história. Alianças podem ser formadas ou rompidas com base nas escolhas que os aventureiros fazem, tornando cada ação significativa e cheia de... Serão as decisões tomadas em um bar mágico que provocarão uma reviravolta inesperada na trama? Ou talvez uma escolha durante um festival desencadeie um evento cataclísmico que transforme a dinâmica da cidade para... Na Cidade dos Espelhos, cada passo e decisão ecoam de maneiras imprevisíveis, desafiando tanto os jogadores quanto os mestres a adaptarem suas narrativas de acordo com as complexidades que... Assim, enquanto exploramos a Cidade dos Espelhos, somos confrontados com uma densidade impressionante de realidades alternativas que moldam esta metrópole mágica. Cada esquina, cada edifício refletido, revela não só histórias do presente, mas também conexões oblíquas com o passado. Imagine um bar mágico, cujas bebidas trazem à tona memórias de antigos heróis, permitindo que os aventureiros revivam suas batalhas, decisões e aprendam com os erros antigos. Cada gole pode evocar não apenas destreza, mas dilemas que moldaram esses grandes guerreiros, trazendo reflexões que reverberam no presente. Dentro da cidade, encontramos uma intrigante facção conhecida como Espelhoturístases, aventureiros que viajam entre as dimensões espelhadas em busca de artefatos raros e aventuras. Essas pessoas são uma fonte contínua de novas perspectivas sobre os múltiplos mundos, revelando segredos que podem enriquecer a experiência dos jogadores. Um exemplo notável é Eldrin, um especialista nessa arte. Em uma de suas explorações, ele descobriu a cristalização do tempo, um artefato não apenas capaz de distorcer a percepção do tempo, mas que também permite que jogadores realizem ações em diferentes linhas do tempo. Essa introdução pode criar reviravoltas emocionantes na narrativa, levando os jogadores a questionar constantemente a natureza de suas ações e as consequências interligadas de suas escolhas. Esses encontros oferecem um manancial de potencial narrativo. Durante as campanhas, os jogadores podem formar alianças com versões alternativas de si mesmos, refletindo as decisões que tomaram em suas vidas. Essas interações não apenas introduzem temas de arrependimento e redenção, mas também provocam reflexões profundas na jornada dos jogadores, desafiando-os a confrontar as vidas que poderiam ter vivido. Esta reflexão transforma o jogo em uma arena emocional, onde as escolhas se tornam mais do que meras mecânicas, elas se tornam narrativas pessoais. Outro aspecto intrigante são os guardiões conhecidos como refletores. Eles não apenas mantêm a ordem na cidade, mas também regulam as interações entre as diversas realidades. Esses poderosos seres possuem a habilidade única de discernir as verdadeiras intenções dos visitantes, tornando a experiência mais desafiadora e cheia de nuances. Eles oferecem a chance dos jogadores se provarem dignos, mas também podem ser implacáveis com os costumes e regras da cidade. Os jogadores podem precisar usar astúcia e persuasão para atingir seus objetivos. Um embate entre um jogador astuto e um guardião é sempre uma interação rica, digna de ser narrada. Cada reflexão e diálogo não apenas muda o destino do personagem, mas também o da cidade.
É crucial ressaltar que a estrutura do jogo e das interações na Cidade dos Espelhos fomentam uma exploração profunda das emoções e motivações dos personagens. A natureza interativa deste ambiente pode expor traumas, ambições e sonhos que influenciam as decisões dos jogadores e todo o desenrolar da aventura. Se você se deparar com um reflexo que revela uma verdade obscura sobre sua história, como você reagiria? Uma simples decisão feita em um bar mágico pode desencadear uma série de eventos que salvarão ou condenarão uma das muitas realidades da cidade. Cada pequeno detalhe tem seu peso. Cada escolha ressoa de maneira única no grandioso embate entre o que é e o que poderá ser. A trama em desenvolvimento da Cidade dos Espelhos também permite a inclusão de eventos inesperados. Uma reação em cadeia de eventos pode resultar de um confronto em uma taverna ou de um desejo não realizado. Os efeitos temporais da cristalização do tempo podem mudar a dinâmica das interações, fazendo com que certas ações tenham consequências não apenas em tempo real, mas também em linhas do tempo que os jogadores ainda não exploraram. Ao certo, a cidade pode se moldar ao desejo de quem a habita, uma experiência mágica nas mãos de aventureiros intrépidos. Em resumo, a Cidade dos Espelhos não é apenas um cenário extraordinário, é uma tapeçaria vibrante de histórias interligadas, onde os jogadores têm a oportunidade de mergulhar em um mundo repleto de escolhas significativas e consequências que reverberam em cada reflexão. Cada jogada não representa apenas uma questão de sorte, mas uma profunda exploradora do que significa ser humano, mesmo em infinitas realidades alternativas. Então, aventureiros, vocês estão prontos para arriscar-se em uma dessas realidades? Agora é sua vez de refletir e decidir qual caminho trilhar na Cidade dos Espelhos.